Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do primeiro versículo. E aconteceu, depois disto, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades: Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, que o serviam com seus bens. Podeis assentar, queridos. Eu quero nessa noite falar de transformação. O Evangelho são boas notícias, são as boas novas. O Evangelho de Jesus Cristo são as boas novas que nos traz esperança, que nos traz certeza e garantia de vida eterna. Eu e você estávamos debaixo de uma condenação. Não havia esperança para nenhum de nós. Mas a graça infinita de Deus foi manifestada. A graça foi manifestada aos homens, trazendo salvação, trazendo esperança. E é isso que é o Evangelho. Paulo diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. O Senhor Jesus, Ele veio com uma missão, com um propósito. A Bíblia diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Ele veio buscar o homem que se desviou, que se desgarrou, que fugiu daquilo que era o propósito do Senhor. E nessa noite, eu quero falar sobre uma mulher que estava dominada pelo pecado. Uma mulher que, infelizmente, a vida dela foi marcada por tragédia. E quantas pessoas que ainda hoje estão vivendo exatamente isso. Tragédias que são consequências de erros, uma somatória de erros. Mas Jesus, Ele veio exatamente para isso, irmãos. Para mudar, para transformar, para trazer esperança. O Evangelho traz esperança de mudança, de transformação. Sim, o Evangelho, ele não muda. Ele não muda apenas a aparência da pessoa. Ela vai mudar aqui dentro. Vai mexer aqui dentro. Vai colocar as coisas em ordem. Vai haver uma transformação plena, total, absoluta. A Bíblia diz no versículo 1. Cadê o versículo 1? E aconteceu, depois disso, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Jesus tinha uma missão. Durante o tempo da sua existência aqui na terra, ele esteve focado em alcançar os homens, para que eles entendessem o propósito do reino. Por isso, Jesus, ele esteve de cidade em cidade, aldeia em aldeia, porque ele queria alcançar todos. Tinha um alvo, tinha um objetivo, tinha um propósito. A graça de Deus, irmãos, é tão tremenda, é tão magnífica, que não ficou enclausurada a um espaço físico apenas, um espaço geográfico. Em todo o território de Israel, lá foi Jesus andando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Esse é o desafio nosso como igreja. Estamos plantados aqui em Évora, mas nós temos que olhar à nossa volta. Quantas cidades que ainda não tem igreja?
Quantas aldeias que não tem igreja? Quantas aldeias que não ouviram a palavra? Eu e você somos responsáveis para anunciar o evangelho. Eu falava há pouco, lá em Vendas Nova. Só existe 2 caminhos. Só existe 2 destinos final. Salvação eterna ou perdição eterna. Todo homem que não entregar a vida para Jesus, todo homem que não passar pela porta, ele vai viver eternamente perdido. Não tem um meio termo, não tem uma meia opção. Sem Jesus ninguém pode ser salvo. E a igreja precisa entender esse seu papel de proclamação do evangelho. Pastor, então quer dizer que aqueles que nunca ouviram o evangelho, aqueles que nunca ouviram a pregação da palavra, eles serão perdidos? Sim. É por isso que a ordem de Jesus para nós é: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ide fazer discípulos de todas as nações. A responsabilidade é minha, é tua. Quando alguém grita, diz: mas pastor, é injusto alguém que nunca ouviu o evangelho ser condenado. Sim, é por isso que tem que mexer aqui dentro de nós, tem que nos incomodar. Você não pode dormir tranquilo enquanto o mundo caminha para o inferno e você achar que está tudo bem. Não, amados, não está tudo bem. O mundo sem Jesus, ele vai padecer eternamente sem salvação. Pastor, eu já tenho doença, eu tenho problemas financeiros, eu tenho problemas familiares, sim. Mas existe um problema muito maior que tudo isso, que é a perdição eterna dos homens sem Jesus. Se você não se preocupar com a tua alma, se você não se incomodar com a sua salvação, saiba, está sendo jogado fora a oportunidade de você viver uma vida eterna com Deus. E mais que isso, além de você perder a tua eternidade, todos aqueles que você diz amar, que você diz gostar, se você não falar para eles, se você não proclamar para eles, eles passarão a eternidade inteira perdidos, banidos da presença do Senhor. Não tem segunda chance, não tem purgatório, não tem segunda oportunidade. Quem morrer sem Jesus não entra no céu. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. E não tem segunda chance. E é por isso que Jesus percorria todas as cidades, aldeias, anunciando o evangelho. Coloca o 2. A Bíblia diz que no ministério de Jesus, Jesus encontrou inúmeras pessoas. Os 4 evangelhos narram histórias de pessoas que tiveram um encontro com Jesus. E eu digo, irmãos, que dificilmente alguém tem um encontro com Cristo e sai do mesmo jeito. Mas teve pessoas, sim. As grandes multidões que cercaram Jesus, que ouviram seus ensinos, que desfrutaram da presença dele, que viram os milagres dele. Muitos deles não experimentaram a salvação, mas tão perto, mas ficaram tão longe. Amados, confesso que o meu coração se condói em pensar que aquelas pessoas estavam em volta do Deus encarnado, o Emanuel. Era Deus presente na terra, andando entre os homens, e os homens não reconheceram ele, os homens não se dobraram a ele, os homens não se entregaram a ele, jogaram fora a maior oportunidade da vida deles. Aí você diz: ah, pastor, se eu tivesse lá era diferente. Mas eu quero dizer, hoje nós não temos a presença de Jesus, mas nós temos a presença do Espírito Santo, que incomoda, que bate aí na porta do teu coração, que te coloca, conserta a tua vida. Você não pode andar assim, isso está errado, isso não está certo, mas ainda assim, você resiste Deus, você resiste a voz do Senhor, você não muda de vida, você não renuncia ao pecado. Deus nos ama, Deus nos ama, Deus nos ama. Todavia, Ele não pode mudar a nossa vida se nós não abrirmos o coração para Ele. Deus não arromba o coração. Deus não passa por cima da vontade humana. Ele é soberano. Entenda uma coisa, irmãos. A Bíblia é explícita em dizer, quando Ele disse: haja luz, houve luz. Ele trouxe à existência todo esse universo
pela palavra do seu poder. Sim, Ele tem poder de fazer. Todo poder pertence a Ele. Mas você tem que entender, Ele te deu essa coisinha chamada livre-arbítrio. Ele te deu o poder de decisão. Ele não vai passar por cima disso. Por mais que Ele te ame, por mais que Ele queira que você seja salvo, mas Deus não vai violar teu livre-arbítrio. É você que tem que decidir. É você que tem que querer. A transformação, ela vai ocorrer e é obra de Deus. Eu não tenho o poder de mudar a mim mesmo. Eu não tenho o poder de mudar você. Mas o Espírito Santo, operando dentro de mim, operando dentro de você, Ele produz um impacto de transformação, de mudança. Ele coloca as coisas tudo em ordem no seu lugar. Ele limpa, purifica, Ele transforma, Ele muda a história nossa, quando nós permitimos que Ele entre. Todas as pessoas que tiveram encontro com Jesus tiveram a oportunidade de serem mudadas e transformadas. Quando nós não somos transformados, é porque nossas escolhas não estão sendo corretas. Alguma coisa está errada no nosso posicionamento, na nossa maneira de se entregar a Ele. E eu quero falar hoje sobre essa mulher chamada Maria Madalena. Primeiro quero expor que alguns equívocos foram apresentados sobre essa mulher. Maria Madalena não foi prostituta. Maria Madalena não foi uma mulher adúltera. Infelizmente criou-se um mito. A Igreja Católica Romana rotulou essa mulher como que ela fosse a prostituta do capítulo 7 de Lucas. Todavia, quando a Bíblia ela define em Lucas capítulo 7 essa mulher pecadora que é dentro onde Jesus está, ele não diz o nome dela. Obviamente Lucas, como historiador que era, ele meticuloso na sua narrativa, ele jamais iria colocar aquela mulher sem nome se fosse Maria Madalena. Ele teria dado o nome e dito que era ela. Mas aquela mulher pecadora não tem nada a ver com Maria Madalena. A mulher de João capítulo 8 já não tem nada a ver com Maria Madalena. Essa mulher, o que a Bíblia apresenta sobre ela, pelo menos nós temos 14 versículos que vão ali definir esta mulher. E eu quero nessa noite falar um pouco dessa transformação que ocorreu na vida desta mulher, Maria Madalena. Madalena porque ela era da cidade de Magdala. Magdala é uma cidade portuária, ali na Galileia. Uma cidade rica. Tinha algumas famas, mas ali havia um antro de riqueza ali. E esta mulher, Maria Madalena, vira o 3 para mim. Diz que servia ao Senhor com seus bens. Falta por 2. A descrição que nós temos de Maria Madalena é que ela era uma mulher rica. Esse é o posicionamento dela. Uma mulher que tinha posses financeiras. E aqui eu entro com aquilo que eu quero vos pregar hoje, irmãos. Poder financeiro, status quo social. Morava em uma cidade bem situada. Mas em algum momento da vida dela, em algum momento essa mulher ficou possuída por espíritos malignos. Mas como assim, pastor? Sim. Semana passada eu falei aqui sobre a nossa batalha espiritual. E hoje eu quero reafirmar e dizer, o homem crendo ou não crendo, nós temos um mundo paralelo. Um mundo paralelo de poderes espirituais. Temos Deus com seus anjos e temos Satanás com seus demônios. Independente do que o homem crer, essa realidade é inegável. Deus, ele tem o poder de nos livrar, de nos guardar. Mas os demônios, eles têm como incumbência atacar o ser humano, tentar o ser humano, bagunçar a vida do ser humano. Sim, os demônios estão atuando em plena atuação até o dia do juízo final, onde aí sim encerrará o ciclo deles. Mas enquanto isso não ocorre, estão eles com toda a sua fúria. E Maria Madalena, essa mulher rica, essa mulher que tinha toda uma trajetória de vida, ela foi acometida por espíritos malignos. E aqui nós vamos desmistificando as coisas, irmãos. Demônios não entram só em pobre. Demônios não é coisa da pobreza, da miséria, não. Demônios são espíritos malignos que atuam em homens, mulheres, crianças, jovens, adultos. Não importa. São espíritos incorpóreos, eles não têm corpo.
eles não têm matéria, eles precisam de um corpo para habitar. E eles vão fazer do ser humano os seus escravos. Chama a minha atenção que ele vai lá, em meio a um status social que parece ser intocável, que parece que tem uma vida boa. Escuta, existem muitos bilionários, milionários que estão miseravelmente oprimidos pelo poder das trevas. Nós temos hoje inúmeras pessoas famosas, pessoas que têm poder aquisitivo, pessoas que estão no auge do sucesso, mas estão possuídas por demônios e vivendo uma vida desgraçadamente miserável, que se atolam nas drogas, nas bebidas. E muitos deles terminam a vida num suicídio, que na verdade é uma grande sugestão de morte, operada pelo poder das trevas. Os demônios não têm limite, a não ser o imposto por Deus, que por conta deles, eles atuam de maneira destruidora, avassaladora. Eles não pedem licença, são intrusos, chegam onde não são chamados, saem tentando arrebentar tudo que tem pela frente. Então escuta, irmão, só tem uma coisa que te protege do poder dos demônios. Não é a tua força, não é teu sobrenome, não é o seu dinheiro. A única coisa que te protege contra o poder dos demônios é o poder do nome de Jesus. É o poder de Cristo Jesus na tua vida, na tua casa, na tua família. Se não for isso, você está totalmente exposto. É alguém em um campo aberto com um monte de atiradores apontando para você. E aí vem o nome de Jesus é o escudo que te cobre. É o blindado de Deus que vem sobre você. Não importa o quanto que o inimigo atire, o quanto o inimigo venha contra a tua vida, você está blindado pelo poder do nome de Jesus. E Maria Madalena passou a ficar possuída por demônios. E me chama a atenção, irmãos, quando eu vou pensar sobre essa questão da possessão demoníaca, é que a possessão, ela traz distúrbios comportamentais. A possessão traz distúrbios sociais. Geralmente um endemoniado, ele é agressivo. O endemoniado, o seu comportamento é antissocial. Sua voz muda, sua fisionomia é alterada. O seu tratamento não é mais o mesmo humano. E esta mulher, bela, rica, está endemoniada, possuída por 7 demônios. Não sabemos qual foi o meio, qual foi a brecha que ela abriu na vida dela para que fosse possuída por 7 demônios. Quando a Bíblia fala do gadareno, o estágio dele de possessão era tão intenso, tão forte, que a Bíblia diz que amarrava ele em cadeias, aprisionava ele, e ele quebrava cadeias e grilhões como fosse linha. Ninguém segurava, ninguém detinha o gadareno. Maria Madalena, como mulher, ficou exposta à vergonha, ao ultraje. Eu te pergunto para você, como familiar, qual é o seu prazer de estar com uma endemoniada? Ninguém quer sair mais. Eu não vou na casa daquela endemoniada. Eu não vou me arriscar. Eu não quero andar mais. Obviamente, com isso, ela foi se isolando, passaram a viver uma vida de sofrimento. E tem uma coisa, irmãos, o dinheiro tem limite. Ele pode comprar muita coisa, ele pode trazer muitos deleites, mas não tem como você comprar o reino das trevas. Você não negocia no mundo espiritual com valores monetários. Esses valores só servem aqui para os homens na terra. No mundo espiritual isso não tem valor nenhum, não se agrega nada, não soma-se nada. E ela, mesmo estando em seu estado de riqueza, estava oprimida, possessa, oprimida pelo poder do inimigo. Até que Jesus, que andava pela Galileia, passou por Magdala. A Bíblia não narra esse encontro.
Mas fico eu a pensar. Porque quando Jesus encontrou, quando ele desceu em Gadara, aquele homem saiu correndo para encontrar com Jesus e dizer: vieste me perturbar antes do tempo. A Bíblia não narra como foi esse encontro de Jesus com Maria Madalena, mas ele ocorreu. E no momento que ela encontrou-se com Jesus, deu cabo, deu fim, acabou, encerrou. Jesus ordenou: saia dela. Os demônios tiveram que bater em retirada, tiveram que sair. Aquela mulher, outrora oprimida, possessa, se viu livre dos poderes das trevas, dos poderes do inimigo. Foi quebrado, despedaçado os grilhões, as amarras que prenderam ela durante tanto tempo. Essa mulher está livre, livre do poder das trevas. E todos agora podiam ver que ela era uma mulher diferente. Não era mais a endemoniada de Magdala. Não era mais aquela que envergonhava a família. Não. Ela tinha agora um olhar diferente. Ela tinha uma fala diferente. Ela tinha uma vida diferente. Tudo que aquela mulher precisava, irmãos, era o quê? Ser liberta. Tudo que ela queria era ser curada daquele mal que ela sofria. Mas aí então, é nisso que tem o ensino dessa noite. Porque ela foi curada, ela foi liberta. Mas o que aconteceu com ela, pastor? Deixa eu só abrir aqui um adendozinho. A mulher cananeia correu atrás de Jesus e dizendo: a minha filha está endemoniada. Jesus liberou uma palavra: vai, tua filha está sã. E ela foi embora. Quando é que você ouve falar mais da mulher cananeia? Nunca mais. A mulher com fluxo de sangue, 12 anos. Lutou, se eu só tocar na veste. E tocou. Foi curada. Foi embora. Quando é que você ouve mais falar da mulher do fluxo de sangue? Nunca mais. Lucas 7. Lá está Jesus chegando em Naim. Tem uma mulher chorando, o filho dela está morto. Jesus segura o garoto, ressuscita ele, devolve para a mãe. Mas quando é que você ouve falar da viúva de Naim novamente? Não tem mais. Poderia aqui citar inúmeras pessoas, leprosos que foram curados. O paralítico de Cafarnaum. O homem lá do tanque de Betesda. Sim. Mas eles somem, desaparecem do cenário. Mas Maria Madalena não. Ela está liberta. Ela está curada. Mas ela então toma uma decisão. A minha vida estava de escravidão. Eu estava oprimido pelos poderes malignos. Quando eu encontrei com Jesus, os demônios foram embora. Eu estou livre disso. A partir de agora, eu vou seguir Ele. Eu vou andar com Ele. E ela decide largar tudo, renunciar tudo para seguir Jesus. Isso é gratidão. Ele me libertou. Ele me curou. Mas espera aí. Esse Nazareno que tem 12 homens que seguem ele, amado por um, odiado por outros. O líder religioso fala que ele tem o poder de Beelzebul. Os sacerdotes estão querendo matar ele. Maria Madalena não se importava com as opiniões das pessoas, se eram boas ou se eram más. A questão é a experiência dela. Ela sabia que houve um poder que efetuou na vida dela uma transformação. E ela era testemunha viva. Jesus me libertou do poder dos demônios. É por
isso que eu vou seguir ele. A minha pergunta para você é: por que você segue a Jesus? É porque outros te falaram? É porque outros te contaram? Ou houve alguma coisa que ocorreu aí dentro de você? Porque quando ocorre uma experiência aqui dentro, irmãos, é incontestável. Ninguém pode negar aquilo que Deus opera dentro de nós. Maria Madalena, ela teve essa experiência com o Senhor. Mas aí ela vai seguir Jesus. Escuta. Era inimaginável para ela. A endemoniada, a classificada da mulher cheia de demônios, cheia de capeta, agora poder andar seguindo o mestre dos mestres, seguir a Jesus. E escuta! Jesus não mandou ela para casa. Sabe por quê? Jesus não manda ninguém embora. Quer seguir Jesus? Vem. Ele diz: vem, segue-me. Aquele que quer vir após mim, vem, segue-me. E Jesus, ele aceita Maria Madalena no meio daquelas que seguiam a ele. E é interessante que, sendo ela liberta desses demônios, aí entra agora, irmãos, essa nova posição de gratidão. Coloca o 3. Maria Madalena, Joana, que era mulher de Cusa, que era procurador de Herodes, uma mulher que tinha um status social, uma mulher que tinha um marido que trabalhava na área palaciana de Herodes, e Susana, que era uma outra mulher rica, e muitas outras que o serviam com os seus bens. O que Maria Madalena faz? Ela pega seus recursos financeiros, ela pega os bens que ela tem, e ela resolve: olha, o meu projeto de vida a partir de hoje é seguir a Jesus e ajudar a obra dele. Eu vou financiar, eu vou cooperar, eu vou ajudar para que haja uma manutenção, para que essa obra não pare. Queridos, quando eu olho para a Bíblia, eu fico extasiado com isso. Sabe por quê? Porque, escuta, irmãos, hoje é fácil você olhar no tempo moderno, século 21, e falar de ajuda financeira de mulheres. Mas naquele tempo não. O provedor era o homem. Sempre. Era tempo patriarcal. O Espírito Santo permitiu que fosse aqui narrado que o ministério do Senhor Jesus foi sustentado por mulheres ricas. Sabe por quê, irmãos? Deus não segue o protocolo do mundo. Aquilo que é loucura para os homens é poder de Deus. Deus usa as coisas que não são para confundir aquelas que são. O processo machista diria: não, dinheiro de mulher para fazer a obra, dinheiro de mulher para sustentar o Emanuel, filho de Deus, o dono de todo o ouro, de toda a prata, o dono do universo. Não, isso não dá no projeto. Mas escuta, Deus trabalha com as armas dele, do meio dele, da forma dele, do jeito dele. E nós só temos que olhar e entender: Deus, se essa é a tua maneira, se essa é a tua forma, glorifiquemos e exaltemos a ele. Sabe qual é a lição que Deus quer deixar para nós? Aprenda a ter humildade no teu coração, irmão. Seja participante no reino. Coopere do teu jeito, da tua forma. Não feche o teu coração. Madalena é esta mulher que escolhe: eu quero demonstrar a minha gratidão e vou servir o Senhor com aquilo que eu tenho. E ela passa a caminhar com Jesus. Em todas as cidades que ele ia, lá estava Madalena junto. Vamos fazer o exercício agora. Voltamos agora para o versículo 1, depois dessa explicação. E vamos ler agora a leitura toda para você entender. E aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o reino, anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres, então é tudo junto, e algumas mulheres haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidade, de Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras que o serviam com seus bens. Jesus andava de cidade em cidade, aldeia em aldeia, porque havia ali um grupo de mulheres que estavam dispostas a servir ao Senhor com as suas riquezas, colocando tudo isso disponível. E Madalena, que é o nosso foco da mensagem hoje,
ela quer demonstrar para o Senhor o seu ato de, primeiro, gratidão. Segundo, a generosidade. Só, irmãos, olha aqui, deixa o verso 1. Houve aqui uma escolha. Uma escolha, pessoal, a Bíblia não define. Não temos a biografia de Maria Madalena. O que temos são especulações. Nós não sabemos qual a idade dela. Não sabemos se era casada, solteira ou viúva. Alguns apontam que ela era viúva de um homem rico, por isso ela ficou como viúva rica. Mas não tem nada que comprova isso. Por isso vamos trabalhar com o obscuro que temos. Temos apenas o quê? Uma mulher rica. Essa mulher rica, agora é óbvio, casada possivelmente não poderia ela estar. Porque a Bíblia está dizendo que ela passou a andar de cidade em cidade, de aldeia a aldeia para seguir Jesus. Isso significa renúncia. Ela teve que abrir mão da casa dela. Ela teve que abrir mão dos projetos pessoais dela. Ela teve que abrir mão da vida. Ei, isso se parece com o quê? Coloca Lucas 14, verso 33. Ele disse que aqueles que querem seguir a Ele, aqueles que querem de fato declarar que é discípulo dele, assim diz: qualquer de vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Quem não renuncia tudo não pode ser discípulo. E Maria Madalena dá essa aula de renúncia, de abnegação, de desapego. Porque ela entendeu: a minha vida eu devo a Ele. Tudo que tenho, tudo que sou, devo a Ele. E por isso eu vou viver para Ele, totalmente a Ele. Viveu uma vida inteiramente dedicada ao ministério de Jesus. E aqui é o caminho, irmãos, para um outro ponto da mensagem. A vida transformada de Madalena fez com que ela acompanhasse Jesus até o fim. E aqui entra talvez um dos quadros mais problemáticos que os pastores têm enfrentado nesse período. O que nós temos hoje? Qual é o desenho da igreja hoje? Nós temos os altos e baixos. Igreja cheia e igreja vazia. Muitos que chegam e muitos que saem. A desistência do meio da caminhada. O processo daqueles que ficam para trás. Daqueles que desistem. Ei, irmãos, entenda uma coisa. Eternidade não é uma coisa volúvel. Não é uma coisa mutável. A eternidade não muda com o tempo. A eternidade não muda com a circunstância. Eternidade, está definido. O problema é a nossa fé, é o nosso entendimento, que é volúvel, que é mutável. E é por isso que as pessoas desistem da caminhada. Quando elas recebem a Jesus, elas entendem, aí tem o amor, tem a paixão, entende? Olha, eu estou liberto do pecado, eu estou liberto do poder das trevas, agora eu estou caminhando para o céu e abraço o Evangelho. Mas com o passar do tempo, parece que isso vai perdendo a eficácia. Parece que essa coisa não ferve mais no coração. Isso já não tem uma importância tão grande. Queridos, você está em perigo. Deus está mandando você ligar teu alerta. Acender uma luz amarela no teu painel. Pior, acendeu foi luz vermelha. Para tudo. Para tudo, reveja a tua vida. Se não te incomoda mais o pecadinho, aquilo que antigamente você tinha medo, tinha receio, se tornou normal. Liga teu alerta vermelho, querido. Para tudo. Você corre risco de perder a tua eternidade. Você corre risco de ir para o inferno. Porque o pecado não diminui de intensidade. O inferno não diminui a intensidade. O problema é a nossa mente, é o nosso coração. Madalena caminhou com Cristo. E no meio do percurso, inúmeros ficaram para trás. Inúmeros se perderam. E assim tem sido a história humana sendo desenhada.
encontramos no dia a dia inúmeras pessoas e perguntamos: você é cristão? Ele diz: olha, já fui. Eu ia na igreja com minha tia, eu ia na igreja com meu pai, eu ia na igreja com não sei quem. Mas e aí? Eu parei, eu não vou mais. Olha, um dia eu volto, um dia... Infelizmente, milhares e milhares nunca mais tiveram a oportunidade de voltar. Porque você não sabe o dia da tua morte. Você não sabe quando é que você vai partir. E por isso você precisa se manter firme em Cristo até o último dia. Escuta uma coisa. No Evangelho de João, no capítulo 6. Deixa eu só achar aqui o versículo. Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 66. Desde então, quando Jesus apertou um pouquinho, só um pouquinho, muitos dos seus discípulos tornaram atrás, já não andavam com ele. Tem muita gente que desistiu de Jesus, irmãos. Mas escuta, pastor, mas Jesus mudou? Não. O que mudou foi o coração. O que mudou foi que não tem mais o peso da renúncia. Começa a se calcular moedas e dizer: olha, eu vou abrir mão disso, eu não posso isso. Cuidado com o que você acha que você está perdendo. Cuidado com o que o diabo está buzinando no teu ouvido. Você está deixando de curtir a vida, você está deixando de ter isso. Cuidado. A maior perca que um homem pode ter é da eternidade. Jesus afirmou: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa tem valor. A sua alma não tem valor do mundo que possa pagar por ela. Ela é insubstituível. Você é pessoa única para Deus e para si próprio. Se você se perder, querido, não importa quanto você vai gritar na eternidade, é a oração que nunca será ouvida e nunca e jamais será respondida. Porque lá não tem resposta. A resposta é aqui. Aqui é o nosso tempo de buscar a Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Aqui nós podemos achá-lo. Depois dos portais da morte não tem mais como achar Deus. Então por isso que a Bíblia nos exorta para buscarmos ao Senhor enquanto nós podemos achá-lo. Mas avançando, irmãos, quando Jesus, já no fim do seu ministério, ele é entregue por aquele que caminhou com ele 3 anos e meio, Judas. Judas vende Jesus 30 moedas de prata. Quem comeu, quem andou, quem caminhou, quem esteve com Cristo, vendeu Jesus. Pedro negou. Aquela quinta-feira à noite no Getsemane, quando os soldados chegaram para prender Jesus, olha, todo mundo deu no pé, todo mundo fugiu, só João que acompanhou Jesus, e Pedro de longe. E é lá que ele vai negar Jesus. Mas tem uma coisa, sexta-feira pela manhã, quando Jesus é condenado, e ele ali às 9 horas da manhã vai subindo, andando pela Via Crucis, pela manhã, 9 horas ele vai ser crucificado. Lá estava Jesus caminhando pela Via Crucis, e eu te pergunto, onde é que estão os discípulos? Não estão ali. Onde é que estão as pessoas que Jesus curou? Não estão ali. Mas a mãe dele, Maria Madalena, estavam lá entre as mulheres que seguiam a Jesus, que estavam ali. Rapidamente eu quero ler alguns trechos. Eu preciso de vocês aí na mesa. No Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25. Coloca para mim rapidinho. Junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Paralelo a esse texto, Mateus 27, verso 56. Entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Marcos 15 e verso 40.
E também estavam ali algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Os evangelistas fazem questão de narrar Jesus ali na cruz. Lá estavam as mulheres e Maria Madalena estava ali. E eu pergunto, por que ela estava ali? Porque ela tinha sido liberta. Seu coração é grato. E aí, igreja, escuta. Tem muita gente que só caminha com Deus quando a coisa está bom, quando a coisa está funcionando, quando as coisas estão de vento em popa. Mas se apertar um pouquinho, se a aflição chegar, eu não vou ficar para isso. Eu vou embora. Estou com medo. Judas, óbvio, foi o traidor. Mas 10 fugiram, só João. E Maria Madalena, ela está ali com seu ato de gratidão. Está ela ali, com seu coração compungido, vendo o seu mestre que a libertou, que a transformou, sendo ultrajado, humilhado, esbofeteado, humilhado diante de todos. Tomaram a sua veste, fizeram ali, lançando sortes para ver quem é que fica. Todo marcado de sangue, uma coroa de espinho que fazia rolar sangue pelo seu rosto. Era a imagem talvez que Maria Madalena nunca pensou em visualizar, mas ela permanecia ali aos pés da cruz. Entendi que fazia parte do propósito. Escuta, o que ela podia fazer? Nada. O Jesus ali crucificado, o que fazia para ela, o que prometia para ela? Nada. O verdadeiro discípulo é aquele que caminha com o Senhor, mesmo quando não tem nenhuma promessa de nada que vai acontecer. Caminha porque ama, porque quer estar junto, porque quer ter intimidade. Caminhar com Deus não é por aquilo que Deus vai dar, é porque eu amo a Ele e eu quero estar com Ele. O fato dele ter me libertado do pecado, do poder das trevas, ter me dado direito de vida eterna, já é o máximo. Se ele não me der casa, não me der dinheiro, não me der carro, se ele não me der as coisas nessa terra, não é isso que vai me impelir para servi-lo. Só o fato de ter sido perdoado já me é a garantia para permanecer com ele. É por isso que ela estava ali. Ela sabia o que ele tinha feito por ela. Avançando um pouquinho mais. E nós sabemos que apesar do seu choro, seu grito, seu desespero, ao meio-dia, a treva sobre a terra, tudo fica escuro. Às 3 horas da tarde ele brada: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Eu fico a pensar, a mãe de Jesus deve ter chorado muito, sua dor na alma profunda. E Maria Madalena estava ali adjunto para consolar e para dizer: estou junto contigo. São poucas pessoas, amados, que de fato nos abraçam na hora da dor, da dificuldade. São poucas pessoas que ficam na hora que parece que tudo acabou. Escuta, tem um ditado que diz que a esperança é a última que morre. Mas ali está lidando com a morte. E Maria Madalena permanece ali, aos pés da cruz. Ela assiste a crucificação. Ela assiste o momento que retiram Jesus da cruz. Seu coração está sangrando. Tem uma dor na alma. A impotência dela em não poder fazer nada, porque o dinheiro dela não podia comprar a liberdade dele. O dinheiro dela não podia mudar aquele cenário. E ela é impotente. Assiste tudo aquilo. E quando aparece, então, José de Arimateia, Nicodemos, homens ricos da sociedade judaica, que tomam o corpo de Jesus para sepultá-lo. Aí, ela vai embora? Não vai embora. Mateus capítulo 27, versículo 61. Diz a Bíblia que quando Nicodemos e José de Arimateia levam o corpo de Jesus, a Bíblia diz: estava ali Maria Madalena, a outra Maria, assentadas de frente do sepulcro. Nicodemos e José de Arimateia levaram todas as especiarias caríssimas para fazer o embalsamento do corpo de Jesus. E essas mulheres ficaram ali assistindo. Tem ainda o texto de Evangelho de Marcos, no capítulo 15, verso 47.
que o evangelista, ele narra também que observava onde é que punha o corpo. Porque ela não tinha desistido do seu amor por Cristo, da sua gratidão. Ela tinha no seu coração o desejo de ainda prestar ainda os seus serviços a Cristo. Mas ele morreu, mas eu continuo amando ele. Eu continuo grato. Eu continuo com o meu coração totalmente entregue. E então, se é sexta-feira, vai fechar 18 horas, aí começa o sabá. Das 18 horas da sexta-feira até as 18 horas do sábado é o sabá. Ninguém faz nada, ninguém compra nada. Mas aí o que ocorre? Ela então fechou o sabá, ela compra as especiarias, mas não dá para ir de noite. E o que ela faz? Possivelmente ela nem dorme de sábado para domingo. Porque diz a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 1. No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. 16:1 do Evangelho de Marcos. Passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. Consegue entender? E ela se predispõe a ir encontrar com Jesus no sepulcro. Lucas capítulo 24, versículo 10. E eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago e as outras que estavam, as quais diziam essas coisas ao apóstolo. Em João capítulo 20, só para fecharmos essa parte. João capítulo 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. É como eu disse, essa mulher madrugou. A sua paixão por Cristo, a sua vontade de servi-lo, levou ela a sair de madrugada. Mas tinha um problema, irmãos. Tinha uma pedra. Tinha uma pedra na porta do sepulcro. E ela viu. E ela volta lá de manhã com especiarias, gastou do seu dinheiro, comprou. Não sei como vai ser, mas que eu vou para lá, eu vou. Isso é caminhar na fé. Eu não sei como é que Deus vai fazer, mas eu vou fazer minha parte. O resto é com Ele. E quando ela chega lá, está o sepulcro aberto. O sepulcro está aberto. E ela não consegue entender o que se passou. Não tem guarda, não tem soldado. Essa mulher é tomada pelo desespero. Vira o 2. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava e disse: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde puseram. Ela viu o sepulcro aberto, não achou o corpo e ela saiu correndo. Lembra, era madrugada, vai acordar o pessoal todo. Já bota todo mundo em pavorosa e vai dizer: olha, levaram o corpo de Jesus. E os discípulos dizem: ficou doido essa mulher. Ele sai correndo. Pedro e João. João chega, só olha ali. De fato não tem corpo. Mas aí eles vão pensar: ressuscitou. Pedro já chega, já entra, vai olhar lá dentro. Sim, tem algo ocorrendo, diz o verso 3. Que Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Verso 4. E os dois corriam junto, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro. Chegou primeiro ao sepulcro, abaixando, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. Mas eles vão embora. E aqui que eu entro, irmãos, para nós terminarmos nosso horário, já está encerrando. Diz a Bíblia no verso 11, verso 10, 20 e 10. Tornaram, pois, os discípulos para casa.
Vai todo mundo embora. Tá bom. Sepulcro está vazio. O corpo não está aqui. Mas você pensa que Maria da Madalena está satisfeita? Não. Ela quer saber o que aconteceu. Isso não é suficiente para ela. Vê o versículo 11. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. Ela está chorando, dizendo: cadê Jesus? Eu não estou vendo ele, não estou vendo o corpo dele. Ela tem uma dor na alma. Ela quer ali ver o que ocorreu, o que aconteceu. Aí veio o verso 12 e diz: viu 2 anjos vestidos de branco, assentado onde estivera o corpo de Jesus, um na cabeceira, outro aos pés. E disseram eles: mulher, por que choras? Ela disse: porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. Ela está ali investigando, irmãos. Ela é aquela, palpa toda a obra, está até o fim. Os discípulos, todo mundo foi embora, mas ela fica. E diz mais aqui no verso 14: tendo dito isso, voltou-se para trás, e ela viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Ela permanece no local. Ela está ali, ela vai permanecer. Aí diz a Bíblia, Jesus diz: mulher, por que choras? Quem busca? E ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, que eu vou levar. Levar como? Ela é só uma mulher, como é que ela vai levar o corpo? Isso é entrega, irmãos, isso é amor. Eu vou trabalhar com o impossível, mas por amor a ele, eu vou levar o corpo dele. Só me diz onde é que está. Verso 16 diz: então Jesus brada e ecoa, diz: Maria. Ela volta-se, e quando ela olha, já cai aos pés de Rabone, mestre. Entenda, quando eu olho para o versículo 14, diz a Bíblia no verso 14, que ela voltou para trás, ela viu Jesus em pé. Não sabia que era Jesus. Verso 16 está dizendo: ela ouve a voz, reconhece Jesus. Talvez o brilho e o fulgor de Cristo, com seu corpo glorificado, não permitiu que ela percebesse. E tem mais, seus olhos estão inchados de tanto chorar. Seus olhos não dão condição dela perceber as coisas. Mas quando ela ouve a voz é inconfundível. Foi essa voz que me libertou. Foi essa voz que me salvou. Foi essa voz que me transformou. E ela cai aos pés dizendo: Rabone, se coloque de pé. Escuta uma coisa. A primeira pessoa testemunha da ressurreição não foi João, não foi Pedro, Maria Madalena. A primeira pessoa comissionada a proclamar a ressurreição, Maria Madalena. Verso 17 diz assim: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos. Escuta, está dando, vai. Dize-lhes que eu subo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. 18. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera essas coisas. Viu o Cristo ressurreto. Foi a primeira proclamadora da ressurreição de Jesus. Por que esse privilégio? Porque decidiu amar o Senhor. Porque decidiu viver para o Senhor. Quando você decide agradar a Deus, servir a Deus de todo o teu coração, você vai ter revelações tremendas da parte de Deus. Deus quer encher tua alma, teu espírito de coisas maravilhosas. Feche teus olhos. Senhor Deus e Pai, eu oro a Ti. Eu oro, Deus, para que o Senhor venha trazer revelação ao coração do teu povo. Eu oro, Deus, para que o Senhor venha trazer um tempo novo no coração do teu povo, Deus. Pelo poder do teu nome, transforma, muda vidas, ó Deus.